falar agora da frequência cardíaca, o pulso mais fraco, né? Frequência cardíaca baixa. O que é que acontece isso? Porque às vezes isso é um problema e às vezes você precisa investigar. O que é que acontece? Com o advento desses relógios, né, smartwatch, né, essas Mi Bands e outros dispositivos que você mede a frequência cardíaca, em especial para fazer atividade física, né? As pessoas têm acompanhado de forma muito boa isso, né? E além disso, pós-Covid, né? Porque na Covid eu tenho muito vídeo aqui, né, de oximetria, né? As pessoas começaram a entender como funciona isso, começaram a entender os parâmetros, né? E muitas pessoas acabaram descobrindo que elas têm arritmia, ou problema cardíaco, ou a frequência cardíaca dela é mais baixa do que normal, ficam preocupados e mandam aqui nesses vídeos, né? E acabou, como eu fiz vídeo de oximetria há muito tempo, eu não fiz mais vídeo respondendo, mas vou responder isso. O que que acontece? A gente tem uma frequência cardíaca que é dentro do normal, né? Assim, entre 60 e 100, você em repouso, sem fazer atividade física. Óbvio, se você estiver fazendo atividade física, vai ficar um pouquinho mais alta, né? E é tolerável ali 50, 50 e pouco, mas vai variar de pessoa para pessoa, né? A maioria da literatura médica, né, é de 60 e 100. Qual grande questão quando o paciente tem uma frequência mais baixa que isso, e muita gente com essas Mi Band, com o smartwatch, fica preocupados com isso, né? Vão ter algumas situações. Pode ser uma arritmia? Sim, pode ser uma arritmia. Então, na maioria das vezes, pacientes que têm essa frequência muito baixa e que você não sabe a causa, eles vão precisar fazer um Holter, vão precisar fazer uma investigação. Vou dar exemplo meu pessoal mesmo. Minha esposa é atleta amadora, sabe? Então corre muito, meia maratona, isso e aquilo, e ela é bem magrinha, isso e aquilo, e tem um condicionamento físico muito bom. Então a frequência dela entra nisso, ela tem uma frequência cardíaca mais baixa do que o normal. O cardiologista pediu, cardiograma, pediu Holter 24 horas, tá, pronto, deu como fisiológico por causa dessa prática de atividade física. Então não é nada danoso que vai prejudicar. Se você pegar qualquer pessoa, e muita gente comentou nesse vídeo é assim, que faz muita atividade física, né, de forma regular, com orientação, tudo direitinho, ele vai ter um condicionamento que a frequência dele vai ser menor do que a média. Eu gosto de explicar isso, parece uma coisa confusa, né? Mas na medicina a gente diz, tem uma coisa que a gente chama de curva normal. O que é a curva normal? A maioria das pessoas vão estar nisso aqui. Vão ter algumas pessoas um pouco para cá, uma pessoa um pouco para cá. Essas pessoas nessas pontas, com a frequência mais alta do que a média ou mais baixa do que a média, são pessoas que você vai ter que chamar atenção e vai ter que observar. Muitas vezes vão passar pelo cardiologista. Porque algumas dessas vão ser fisiológicas, né? Ela é um pouquinho diferente, então nem sempre que está aqui anormal é doente, né? Mais alta ou mais baixa, e ele vai avaliar e ele vai definir. Então essas métricas de número, entre 60 e 100, tudo isso é para facilitar a nossa vida. Vão ter pessoas que estão um pouquinho diferente dessa média, mas vai ser normal. Por quê? Como eu dei o exemplo da minha esposa, faz muita atividade física. Ou você também, que nos comentários eu vi muita gente perguntando isso, são pessoas que fazem, né, meia maratona, correm diariamente, isso e aquilo. O condicionamento dele está melhor do que a média, logo a frequência cardíaca dele tem uma diferença em relação à média. Não significa doença, mas normalmente o médico vai pedir, como foi o caso dela, né? Holter, com uma série de exames para ver como está o funcionamento do coração, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu faço mais vídeo para vocês. O corpo da gente é todo conectado e eu sei que às vezes eu faço um vídeo de neuro, vocês perguntam uma coisa de cardio, eu podendo eu respondo para vocês. Se tiver alguma coisa ou outra, deixa aqui no comentário que eu tento responder.